Olá, prezado estudante, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula 3 do módulo 3. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre as contribuições da sociologia da ciência no ensino de biologia. Então, uma das principais contribuições da sociologia da ciência para o ensino de biologia é fazer com que a gente compreenda de que as variáveis sociais elas interferem na produção dos conceitos científicos, nos recortes e nas análises em cada período histórico, né? Como nós vimos no primeiro módulo, até a década de 60, toda análise da sociologia da ciência partia do princípio de que a ciência é um lugar de conhecimento privilegiado, isento, né, que não está sujeito às interferências externas. Logo em seguida, a gente viu que há um processo de transição e a gente vai chegar mais na década de 90, lá com o Bruno Latour, a teoria de ator-rede, mostrando que, na verdade, a ciência ela é um objeto de análise sociológico, porque ela nada mais é do que um tipo de conhecimento produzido por um determinado grupo social, assim como é produzido dentro de uma lógica religiosa, de uma lógica política, né? E assim por diante. Então, compreender de que essas ciências, né, elas estão sempre atreladas a variáveis históricas, sociais e econômicas temporais que acontecem naquele determinado período histórico, né? Mas que daqui a 30, 50, 60, 100, 200 anos vão ser condições sociais, culturais, políticas e econômicas diferenciadas. E essa configuração ela pode levar à compreensão de um novo tipo aliás, do mesmo fenômeno a partir da produção de um conhecimento diferente, porque as variáveis que eu acabei de citar são diferentes, né? Então, considerando que a sociedade e suas produções compõem um sistema dinâmico, né, nós avançamos no tempo, né, a todo momento. Né? Avançamos de 200 anos para cá e vamos avançar daqui a 200 anos. É preciso considerar essas variáveis sociais em cada período histórico. Nesse sentido, a gente tem aí algumas abordagens, né, que eu vou tratar mais especificamente com vocês agora, que dialogam diretamente com o ensino de biologia, tá? E que nascem dessa reflexão da sociologia da ciência, né? E tem uma aplicação prática em sala de aula. A primeira delas é a abordagem CTS, né? Durante muito tempo, como a gente viu na aula passada, a humanidade entendeu de que a ciência ia ajudar a gente a chegar no progresso, no lugar onde não houvesse mais fome, não houvesse mais doença, onde todos os seres humanos fossem viver para sempre, e alimentar esse ideário de progresso, né, futurista, né? Mas em algum momento a humanidade viu de que a ciência também trazia consequências bastante negativas, né, para a sociedade. Trazia sim e traz muitas contribuições positivas, mas em compensação traz também algumas consequências negativas. Então, como forma de tentar sensibilizar as pessoas que estão se formando, né, ou que já se formaram também, que trabalham com a ciência e com a tecnologia, a abordagem CTS ela vai trazer essa reflexão, né, de unir essas três dimensões, a ciência, a tecnologia e a sociedade, entendendo de que a ciência, né, é um lugar onde se constrói o conhecimento, a tecnologia desenvolve produtos e técnicas que serão aplicados diretamente na sociedade, né, e que isso precisa ter um cuidado. Né? Essa transferência do conhecimento que é produzido na ciência para a sua aplicação na sociedade precisa ser traduzido, se a gente pode dizer assim, né? Mas ele precisa ser adequado à atividade social, às atividades sociais. E num processo evolutivo, né, obviamente, porque tudo está sempre avançando, hoje já se fala na abordagem CTSA e não mais CTS, onde a variável ambiente também já foi introduzida. Então, a gente tem 4 dimensões, a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente.
né, como uma perspectiva de preocupação. Então, hoje a abordagem CTS ou CTSA é utilizada em sala de aula, né, trazendo situações de aplicações práticas da ciência, né, para que a gente possa refletir exatamente sobre essas correlações. Uma outra abordagem é a cultura científica, né, que vai trazer um olhar sociológico sobre a nossa sociedade, que é totalmente uma sociedade tecnológica e científica, né? Nós estamos rodeados de ciência, né? Nós estamos rodeados de tecnologia. Para que vocês possam me assistir, para que vocês possam fazer essa disciplina à distância, para que vocês possam acessar a plataforma, né? Escrever um texto no Word, estar agora sentado na cadeira onde você está sentado, vestir a roupa que você veste, comer o alimento que você acabou de comer, dependemos completamente da tecnologia, né? Que é a ciência aplicada ao nosso dia a dia. Então, hoje, bom, eu sou de uma geração de transição da ciência e da tecnologia, mas acredito que alguns de vocês, ou muitos de vocês, já sejam o que a gente chama de nativo digital, né? Mas se vocês não forem, certamente os seus alunos serão. São crianças e adolescentes que já vão nascer nesse ambiente, né? E vão formar a sua personalidade com muito do que é produzido e reproduzido nesse ambiente de cultura científica e tecnológica, né? Então a gente precisa adequar a nossa linguagem, adequar a nossa prática docente para essa realidade cultural e não exigir de que eles, né, se adequem à nossa realidade cultural. Nós é que temos que fazer um movimento para, a partir da realidade cultural onde essas crianças e jovens nasceram e cresceram, né, trazer todo o conteúdo que a gente quer e precisa trabalhar, né, por uma questão de currículo, adequar a nossa prática e trazer esses conteúdos para dentro desse universo, né, para que os conhecimentos tenham significado e a gente possa lograr isso nos processos de produção de conhecimento e de educação. Então, a cultura científica é extremamente importante também como abordagem à sala de aula. Opa, perdão. As tecnologias da informação e comunicação certamente são outra abordagem que tem uma forte presença nos dias de hoje, né? Ou seja, a nossa SEAD só é possível, né? A SEAD da Univasf, a Secretaria de Educação à Distância, esse curso à distância, só é possível porque nós dispomos hoje de tecnologias da informação e comunicação, né? Então, o uso disso em sala de aula também vai certamente nos ajudar bastante para uma sociedade, como eu falei, para um grupo, né, de pessoas que são o que a gente chama de nativos digitais, né? Eles não nasceram num mundo onde não existia esse acesso fácil à tecnologia e transitaram para um mundo onde tem essa tecnologia hoje. Não, eles já nasceram com internet, né? Eles já nasceram em uma casa que tinha Wi-Fi, por exemplo, ou que tinha um Smart TV, ou que tinha um computador, né? Então, se apropriar disso, saber utilizar essas ferramentas, né, adequadamente, obviamente, com objetivos muito claros, né, para o processo de conhecimento é fundamental, né, para que a gente entenda que essa base, esse fundamento, né, das TICs, ela é uma dimensão sociológica de um grupo que já nasce nesse contexto, tá bom? No slide anterior, vocês viram aí que a gente acabou passando, mas lá a gente fala de ciência no cotidiano. Então, outra abordagem também bastante importante é a ciência no cotidiano, né? A ciência no cotidiano, ela traz a perspectiva de uma perspectiva transversal, creio eu, de reunir, né, tudo isso, e transdisciplinar, obviamente, de reunir tudo isso que a gente acabou de falar
no nosso cotidiano, né? Como eu acabei de falar, a gente está a todo momento dependente da ciência e tecnologia e tudo que a gente vive e vivencia é ciência e tecnologia. Porém, na maioria das vezes, nós não sabemos explicar isso, nós não sabemos compreender como é que a ciência é aplicada no cotidiano. Nós não sabemos explicar, por exemplo, como é que um ar-condicionado funciona, né? A partir do processo de convecção, que é um conceito da termodinâmica, né? Então, a gente não sabe explicar, a gente vive numa sociedade tecnológica, né, e científica, mas muitos poucos de nós conhece, compreende e consegue explicar os princípios e fundamentos que estão por trás dessas ciências aplicadas, que vai dar origem à tecnologia, e como isso está inserido em nossa vida. Né? O raio-x, por exemplo, do controle da televisão, né? Os micro-ondas que todo mundo tem na sua casa, mas pouca gente sabe explicar como é que isso funciona. Né? E aí surgem as informações equivocadas, né? muitas explicações inadequadas, né? Para essas situações, porque a gente não compreende. Então, é extremamente fundamental compreender, né, como a ciência se relaciona com o nosso cotidiano, como aplicar esses conceitos e teorias que às vezes são tão abstratos na nossa prática cotidiana. Bom, é isso. Eu deixo vocês aqui nessa videoaula 3 do módulo 3 e me despeço de vocês com um forte abraço e, mais uma vez, reforçando, coloco toda a equipe à disposição, a mim também, e deixo vocês com um forte abraço e até a próxima.